Estamos aqui com o Dr. Alberto Zaba, o psiquiatra do Instituto Assali, com vasta experiência no trabalho de depressão, ansiedade, acompanha os nossos pacientes há mais de 10 anos, Alberto? Mais de 15. Mais de 15 anos. Sim. Então, é muito bom estar aqui com você e eu queria que você falasse conosco sobre brain rot, essa nova fala que está no mundo da ciência, colocando esse cérebro podre do excesso de coisas que não servem para nada, ocupando o espaço de um aprendizado, de um relaxamento, de um lugar de atenção plena. Como você tem visto isso? Isso acontece na prática? Oi, Vânia, prazer estar aqui. Esse é um fenômeno que está acontecendo muito por causa das mídias, celular, tablet, televisão, né? Em que a velocidade em que as pessoas vão trocando de informações, de vídeos, acaba sendo muito rápida, com uma superficialidade de um tema que não existe. Então isso vai fazendo com que a pessoa consiga, às vezes, em questões de 2, 3 minutos, ver vários vídeos com vários temas diferentes, mas sem se aprofundar. O que a gente observa é que, para a parte cognitiva, é importante aprofundar, o aprofundamento nos temas, o aprofundamento nas questões, realmente a pessoa parar, estudar, ler, e o que acontece hoje é o oposto. São vídeos curtos, informações rápidas de Instagram, de YouTube, etc., em que a pessoa acaba, em pouco tempo, vendo muita coisa sem se aprofundar em nada. Então essa falta de profundidade, essa falta de tempo e de dedicação num tema, acaba contribuindo para esse brain rot. Além de outras questões, como déficit de atenção, ansiedade, e tudo isso vai levando a uma perda da capacidade realmente processual do cérebro e de fazer as funções básicas dele. Eu vejo que as pessoas, às vezes, para relaxar, elas chegam em casa e vão vendo várias informações, superficializando esse contato do aprendizado e a relação social em casa, com os amigos, enfim. Hoje, dificilmente você vai num restaurante e você vê um casal conversando. Eles estão lá, cada um está no seu lugar, né, e ninguém está junto, trocando ideias. Eu acho até saudável que a gente divida muitas vezes. Olha, achei esse conteúdo interessante, vou passar para você essa pesquisa. Mas muitas vezes é simplesmente ver imagens e esse vazio emocional. Isso você tem assistido entre famílias e crianças? Eu estava vendo uma pesquisa hoje cedo sobre as telas, a exposição de telas e essa dinâmica comportamental das famílias e, ao mesmo tempo, criando um padrão cerebral de TDAH, de crianças com déficit de atenção. Essa exposição contínua, essa pesquisa muito bem feita, mostra que essas crianças acabam indo por um padrão ansiogênico, elas trazem um potencial maior de ansiedade e déficit de aprendizado. Sim, o que acontece é que o TDAH, né, independente da criança, ou do adolescente ou do adulto ter o diagnóstico ou não, pessoas que também não têm TDAH, mas que acabam usando muito a tela, acabam também desenvolvendo, né, características que é de déficit de atenção, porque aquilo lá vai levando a um cansaço do cérebro, vai levando a outras situações em que ela não percebe o tempo que ela fica, porque um vídeo vai chamando o outro, um tema vai chamando um outro, de novo, é superficial, isso prende a atenção momentânea da pessoa naquilo. Com o tempo, a pessoa vai tendo dificuldade de, quando ela precisa focar, agora eu preciso ler um livro, agora eu preciso ler uma matéria, eu preciso estudar um tema, ou eu preciso até conversar com alguém, não consegue manter essa atenção. Então começa a conversar, mas aí já se distraiu aqui, já se distraiu ali. Na hora de estudar, uma criança na escola não consegue prestar atenção na professora, fica mais irritada. Uma criança que usa muito a tela, um adolescente, é um adolescente que tem a propensão a ficar mais ansioso, ficar mais irritado. Então são alterações de humor também que a gente vê com o uso excessivo de telas. Eu vejo muito, né, na rotina do atendimento um volume de crianças que chega com uma queixa de déficit de aprendizado, com dificuldade de foco, e esses adolescentes muitas vezes eu acabo encaminhando para você também, para fazer esse diagnóstico, e hoje isso permeia
um diagnóstico que é muitas vezes um diagnóstico diferencial entre transtorno de ansiedade, essa superexposição, esse brain rot, e um TDAH, sim, claro, aquilo que é o específico da patologia. Então, essa transição social que nós estamos vivendo, eu acho que ela expõe essas crianças potencialmente mais sensíveis a se tornarem adolescentes e adultos com transtorno comportamental. Sim. É isso que a gente vê muito no teu atendimento. É isso que acontece, a gente vê que a personalidade, o humor, né, as questões, os sintomas também de ansiedade, de depressão, o próprio jeito da personalidade mais, às vezes, introspectiva, mais extrovertida, tudo isso, todas essas telas, toda essa superficialidade vai atrapalhando esse desenvolvimento dessa personalidade, desse cérebro. E a gente vê alterações tanto no âmbito familiar, da criança em casa, no âmbito também na escola, no âmbito também na faculdade e na vida profissional também. Então é muito comum as pessoas começarem a apresentar esse diagnóstico diferencial. Será que é ansiedade? Será que é TDAH? Será que é depressão? Será que é autismo também? Que hoje em dia é um diagnóstico que também está sendo muito procurado. Para quê? Eu preciso saber. Só que as mudanças comportamentais que estão por detrás disso, elas são fundamentais para a gente conseguir realmente chegar no diagnóstico certo e promover uma saúde mental de forma adequada. Então, esse detox de tela, né, que é você diminuir esse nível de dopamina pela busca constante, tanto de premiação, se vendo ali aplaudido, a gente vê vários documentários sobre isso, o quanto essas pessoas esperam numa exposição, apareci de biquíni na praia. Sim. O quanto isso para ela devolve aplausos e a frustração de não ter um número de que maravilha, que linda. Então isso cria uma doença comportamental, isso traz muitas vezes aquilo que nós estávamos comentando, que é o transtorno de imagem corporal, as alterações do comportamento alimentar. Então, tem sido uma questão social, né, cultural, e existe algo a ser feito? Então, Vanita, isso está tudo muito relacionado também à autoestima da pessoa, à busca por aprovação, como essa pessoa lida com a frustração, o que ela está buscando no outro, como que esse olhar do outro, como que esse olhar das redes sociais, como isso vai definindo o comportamento dela. Então, a gente precisa buscar fazer essa separação, o que realmente é essa pessoa, quais são os valores dela, o que é importante para ela e ela ter consciência do que ela está fazendo, por que ela está fazendo, com a função daquele comportamento dela. Não tem sido fácil, separar a vida real da vida nas telas, do Instagram, né, dessa exposição de TikTok, tudo isso é uma via de exposição que pode ser válida para você vender alguma coisa, um lançamento de um produto, mas isso permeia o cérebro de muita gente e não só as crianças, as adolescentes, mas também, né, nós aqui dentro de um campo de informação que na área médica, na área nutricional, temos um volume de informações que não nos servem como uma verdade. Sim. Então, verdades absolutas colocadas no Instagram como temas da área médica, isso também tem que ter um cuidado. Tendências, bobagens, vendas, esse é um filtro que nós temos que ter dentro de uma linguagem de um grupo, né, com seriedade, que trabalha dentro dos critérios de pesquisas e tudo que pode ser colocado na vida dos pacientes de uma maneira não no marketing, mas com base científica. É isso, é saber ter essa consciência, saber que conteúdo eu vou consumir, o quanto que eu vou consumir dessa mídia, desse Instagram, desse YouTube, dessa plataforma e buscar alternativas, buscar uma vida com um repertório maior. Quanto mais a gente tem de repertório, mais nos enriquece e deixa a gente mais protegido de toda essa situação. Então, muito bom falar com você. Obrigada. Imagina. Obrigado.